Vem saber quais livros eu li em outubro? Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês as 6 leituras que eu fiz em outubro. Em setembro eu tinha lido só 2 livros, foi um mês em que eu estava editando meus livros, então meu ritmo de leituras deu aquela diminuída e eu fiquei feliz de agora em outubro conseguir retomar um pouco mais e conseguir ler mais livros de novo, não porque a quantidade de livros que importa da gente ler, é sempre mais importante a experiência que a gente tem disso, mas pelo fato de que tem muita coisa aqui que eu quero ler, então eu sempre fico feliz quando eu consigo ler mais do que eu estava esperando ou do que eu vinha lendo. Já vou começar dando recomendação pra vocês de um thriller nacional eletrizante. O Galinheiro, da Maurício Lopes, é lançamento do autor. Ele é o mesmo autor de Nova Jaguaruara, que também foi um thriller que já deu o que falar. É um livro que tá na minha lista de leituras há um tempão e que eu espero conseguir ler o quanto antes, principalmente agora que eu já conheço a escrita do autor e que já adianto pra vocês, é ótima. Em um galinheiro a gente vai ter uma família que todos os anos invade galinheiros diferentes da cidade onde eles moram numa cidade pequena do interior, e eles invadem lá pra roubar galinhas pra poder preparar naquela data. Essa família tem uma filha do meio que ela sumiu há algum tempo e eles têm um palpite de que vão encontrar pistas dela na maior casa da região, e é justamente o galinheiro dessa casa que eles vão invadir dessa vez. Não dá pra contar muito mais da história além disso, senão eu acabo entregando spoilers e é mais legal a gente descobrir os acontecimentos pela gente mesmo. O Maurício Lopes, ele tem uma escrita que é muito ágil, então ele já te coloca muito rapidamente no cenário, a forma como ele contextualiza as personagens, os ambientes. Ele tem uma escrita muito boa, uma escrita muito bem construída. Somado a isso também a gente tem o fato do livro ser dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente tem mais essa adrenalina da história mesmo, dos acontecimentos, da gente começar a tentar se situar e entender o que tá acontecendo. Na segunda parte a gente tem um flashback que é muito importante pra gente entender o todo que tá sendo construído, e é quando a gente começa realmente a sentir toda a insanidade que tá na atmosfera desse enredo. E na terceira e última parte do livro a gente vai ter essa mescla, tanto da adrenalina da primeira parte, quanto também dessa insanidade que tá presente na segunda. O final do livro também, ele é muito impactante, porque ao mesmo tempo que ele é um final bastante bonito, a reflexão ali da última página principalmente, né, os últimos parágrafos, eles são de certa forma emocionantes dentro daquele todo que é construído. Então ao mesmo tempo que o final tem essa cara, ele também é um final que deixa a gente meio desconfortável, meio desconcertado, porque não dá pra gente falar de separação entre bem e mal, tá tudo muito misturado com esse ar de insanidade que foi crescente na narrativa, e eu acho que é um final que combina muito bem com o todo que o Maurício conta. Ele é um livro que ele vai ter passagens também de violência explícita, então fica o aviso pra quem não gosta ou tem problemas com esse tipo de conteúdo, acaba sendo um conteúdo mais sensível. Então eu posso dizer que eu adorei a leitura, adorei a construção dos personagens, como as múltiplas narrativas também tornam tudo muito mais completo pra gente, e com certeza fiquei ainda mais curiosa pra ler o outro romance do autor, de novo, thriller nacional de qualidade. Pra quem gosta do gênero, pode procurar. Um dos meus queridinhos do mês, que vai também ser um dos queridinhos do ano, porque, gente, que leitura deliciosa, foi o A Hipótese do Amor, da Elie Hazelwood, que teve tradução da Thaís Brito. Pra quem gosta do gênero, muito difícil que ainda não tenha ouvido falar desse livro, porque ele tá sendo um dos grandes sucessos de vendas do ano, mas contextualizando, ele é um romance de conveniência, vai trazer a história da Olive, que ela é uma doutoranda de biologia, e que pra poder ajudar a melhor amiga dela, que se interessou pelo ex-namorado da Olive, a Olive finge pra essa melhor amiga que ela está com um novo namorado, pra amiga não se sentir culpada em investir e em ficar com o ex-namorado da Olive. A pessoa que a Olive acaba inserindo nessa trama toda, né, pra fingir que é o namorado dela, é o Adam, que é um dos professores do departamento ali da universidade, e um dos professores carrascos, que ele é super rigoroso com todos os trabalhos, com todos os alunos, então ninguém gosta muito dele. E a Olive fica super surpresa quando ele aceita participar dessa farsa, né? Ela não entende muito bem por que ele topou fazer isso. Um dos pontos altos do livro é o humor, é a escrita muito divertida da Elie Hazelwood, principalmente por esse ser um livro que se passa no ambiente acadêmico, que é um ambiente diferente dos livros que a gente está acostumado a ler do gênero. E aí, por conta disso, muitas das piadas presentes aqui
fazem referência a esse mundo acadêmico, ou são piadas bem nerds, piadas sobre estatística, por exemplo. Então eu gostei muito desse humor e também achei muito pertinente como a autora usou dessa contextualização para trazer também debates que são importantes. Então, para falar como esse é também um ambiente muitas vezes tóxico, né? Como existe muita competição lá dentro, como é um ambiente difícil, muitas vezes pela própria falta de recursos para as pesquisas, como as pesquisas são importantes para nossa sociedade, para falar do machismo desse ambiente. Então também são questões de gênero muito pertinentes e a autora faz tudo isso sem perder a leveza, sem perder a diversão e sem deixar de entregar um romance que é delicioso de acompanhar. Eu amei a construção das personagens, do passado da Olive, pra gente entender porque ela tem essa característica, né, de se preocupar tanto em manter as pessoas ali por perto dela, ou mesmo a própria construção do Adam, como apesar de ele ter essa fachada rigorosa, né, ele passa longe desse estereótipo, né, do mocinho que acaba sendo escroto. Não é o caso dele, a gente acaba se encantando pelo Adam. Ele é um livro que ele vai ter sim uma cena erótica presente, que vai ser bem descritiva, mas isso não configura o livro como romance erótico, é uma cena presente. E a editora Arqueiro também já disponibilizou essa mesma cena como capítulo extra, contado pela perspectiva do Adam, que está disponível como e-book, que pode ser baixado gratuitamente lá na Amazon. Tem link para vocês aqui no box de descrições. Foi um livro então que eu devorei, que eu me diverti, que eu me envolvi demais e com certeza foi uma das minhas comédias românticas favoritas do ano. Esse mês, com o clube de membros aqui do canal, eu li o Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Kelly Bauer Jaswell, que teve tradução da Flávia Souto Maior. E aqui a protagonista, ela é filha de imigrantes indianos, ela mora com a família na Inglaterra e ela sempre tentou se manter afastada da comunidade Sikh, que é a comunidade onde ela nasceu. Ela tenta levar uma vida mais ocidentalizada. Depois que o pai dela morre e a situação financeira da família dela fica bem apertada, ela se sente na obrigação de arranjar um novo emprego, então ela aceita dar aulas de escrita criativa na comunidade Sikh. E aí quando ela chega lá, ela descobre também que ela foi meio que enganada na descrição da vaga e ela não vai dar aula de escrita criativa, ela tem que dar aula de inglês, porque as viúvas que se inscreveram para ter aula mal sabem ler e escrever naquele idioma. E ela fica ali frustrada num primeiro momento, mas ela começa a perceber que existem desejos naquelas mulheres que ela não enxergava e que existem a necessidade de contar ali histórias também. E a história vai se desenvolvendo a partir daí. Esse foi um dos fatores que eu mais gostei no livro, né? Como ele realmente mostra essa capacidade das histórias em criarem conexões, de trazerem muito sobre nós mesmos, como língua e cultura são coisas indissociáveis. A gente tem aqui no livro, né, passagens que mostram os contos eróticos que são contados ali naquelas aulas. Então a gente lê esses contos e embora a partir de determinado momento eles meio que tragam uma quebra na leitura, porque a gente para de ler a história principal para ler esses contos, é muito interessante o quanto eles revelam das mulheres que estão contando aquelas histórias. Então a gente conhece mais das personagens através dos contos e eu achei esse desenvolvimento maravilhoso por parte da autora. Ele é um livro também que ele entrega muitos gêneros diferentes. A gente tem romance contemporâneo, a gente vai ter passagens de drama, a gente tem um suspense de certa forma acontecendo com passagens de ação e ao mesmo tempo ele é um livro muito bem humorado, ele é um livro divertido que me fez dar risada em várias passagens, que a autora consegue debater temas importantes sem perder a leveza. Então ela traz a questão dos choques entre culturas aqui, seja por questões geracionais, por diferença de idade, seja pelo fato da gente ter a contraposição entre a forma de como se vive no mundo ocidental e a cultura indiana que é abordada aqui. É também importante dizer que a gente tem apenas a representação de uma das diversas religiões que a gente tem dentro da cultura indiana. Então ele é um livro muito rico em reflexões, em tudo que ele representa. Há pouco tempo eu fiz um vídeo aqui no canal também indicando romances com personagens de 40, 50, 60 anos. E esse livro facilmente se enquadraria, porque a gente tem também um grupo muito heterogêneo das viúvas aqui em termos de idade. A gente tem mulheres mais novas, mas a gente tem mulheres mais velhas e que também são muito estereotipadas até pela própria protagonista, né, que espera encontrar algo nessas mulheres e vê que não é bem assim, né? Essas mulheres estão meio que programadas para serem vistas de uma forma e conforme a gente vai conhecendo elas, a gente vai vendo a individualidade de cada uma. Então, enfim, ele é um livro muito interessante, traz temas muito ricos através de uma leitura
que vai ser leve, que vai ser divertida e que vai ter suas passagens que também vão ser muito emocionantes. Mais um livro aí que vai ter uma metalinguagem muito presente na história que eu também tava muito curiosa pra ler é o Fale de Romance Comigo, da Kate Bromley, que teve tradução do Guilherme Miranda, que a protagonista é uma escritora de romances, uma escritora famosa que já publicou vários livros. Ela assinou o contrato pra publicar o próximo livro dela, recebeu um adiantamento, usou esse adiantamento pra fazer uma viagem na Itália de 6 meses, só que ela teve um bloqueio criativo, não conseguiu nem começar a escrever e o prazo dela pra entregar o manuscrito pra editora tá se aproximando e se ela não entregar o manuscrito, ela não vai receber a próxima parte do adiantamento e ela vai se endividar. E aí, em meio a isso tudo, estão acontecendo os preparativos do casamento da melhor amiga dela, que durante esses preparativos ela vai reencontrar o ex-namorado dela da época da faculdade. Quando eles se reencontram e eles se detestam porque eles tiveram um término que foi péssimo, ela consegue voltar a escrever, então ela meio que vai precisar ficar próximo desse ex dela que desperta tanta coisa nela pra ela poder salvar a própria carreira. Eu acho que o ponto alto desse livro tá no humor. A autora constrói diálogos que vão ser muito espirituosos, que eles vão por caminhos inesperados, então que eles intensificam essa carga de humor. E ele tem uma leitura que vai ser muito rápida e muito divertida por causa disso também. E principalmente o fato de como a autora faz essa defesa dos romances aqui na história. Então ela vai explorar muito, sobre o gênero de romances românticos, as diferentes premissas que a gente tem neles, vai fazer uma defesa sobre o gênero, pra quebrar estereótipos e mostrar que ele não é um gênero inferior, como muitas vezes a gente vê. A gente sabe que ainda existe, muito preconceito com histórias de amor, que são livros vistos como fúteis. E a autora, ela foi muito habilidosa em fazer tudo isso, porque ela coloca de uma forma muito orgânica na narrativa, de uma forma muito natural. Então, eu realmente gostei muito de ver como ela trabalhou tudo isso no livro. Eu tive algumas questões com ele, então, principalmente em relação às interações iniciais do casal, então como eles não se gostam e existe essa tentativa de humor, através dessas interações. Eu achei que algumas passagens ficaram meio forçadas ou até mesmo um pouco imaturas. Depois, isso passa, então eu consegui me envolver melhor com o casal, só que aí a gente chega num outro ponto que foi crítico pra mim, que é o conflito principal, a reviravolta que a gente vai ter no fim e que pra mim foi meio exagerada, assim, seria algo que se acontecesse de verdade, por exemplo, eu teria dificuldades em perdoar. Então, na história, pra mim não deu muito certo. O final do livro em si eu achei bem fofo, só que pra eu poder aproveitar desse final eu tive que ignorar o que acontece antes, porque senão eu realmente perderia toda a vibe do romance. Então, em modo geral, foi uma leitura gostosa, que eu tive sim proveito dela, mas por outro lado eu também tive aí algumas questões. Vocês já leram? Quais foram as impressões de vocês? Uma leitura mais diferente que eu fiz esse mês, e já explico por que ela foi diferente, foi A Senhorita Butterworth e o Barão Louco, da Julia Quinn e Victoria Charles, que era a irmã caçula da Julia Quinn. Infelizmente ela faleceu antes do livro ter sido publicado. Inclusive tem uma homenagem pra ela mais ao final aqui, que foi bastante bonita, que me deixou bem emocionada. E esse livro, ele existe no universo ficcional da Julia Quinn. Ele aparece pela primeira vez mencionado em Um Beijo Inesquecível, que é o 7º volume da série Bridgerton. É o livro que a Hyacinth lê pra Lady Dunbury. Então ele é um livro que foi criado pela Julia Quinn para ser mencionado ali nas histórias dela. Ele volta a aparecer no quarteto Smite-Smith e é também mencionado na trilogia Bevelstock, que foi uma trilogia que eu não li. Enfim, a Julia Quinn criou esse livro, então, dentro ali do universo, e ela e a irmã desenvolveram a história através de uma história em quadrinhos. Então, foi uma leitura diferente que eu fiz esse mês, porque não é um formato que eu leio tanto assim. Eu li mais esse ano nesse formato, mas ainda assim eu não li tanto quanto eu gostaria. E mais diferente ainda também, porque ele vai mesclar muito bem o humor com o terror, com o romance. Então ele tem toda essa mescla aí na história que faz a leitura muito gostosa, muito ágil. Por ser uma história em quadrinhos e ele ser relativamente curto, foi um livro também que eu consegui ler em 1 hora, então fica aí também a dica, pra quem tá querendo pegar algo mais leve, destravar as leituras. A protagonista é a Priscilla Butterworth. A família dela foi dizimada pela peste, por isso ela foi criada pela mãe e pela avó até certa idade. Só que quando ela ainda é pequena, ela é afastada das duas
duas, é enviada pra ser cuidada por uma tia que não gosta dela, a tia começa a explorar ela, trata ela super mal, e enfim, a gente tem essa protagonista, né, passando por poucas e boas pra conseguir manter a própria vida, viver dignamente. E aí, além da história fisgar a gente, fazer com que a gente queira saber o que vai acontecer, como eu falei, ela é muito divertida, ela é engraçada, né, tanto pelo texto em si, que embora seja, né, de uma história de época, ele é um texto muito atual, então ele tem gírias coloquiais da contemporaneidade, então ele é um texto dos dias de hoje. E ele tem essa característica, né, do horror, porque ele remete também aos romances góticos que eram muito consumidos na época que os Bridgerton viviam. E a gente consegue também, né, essa exacerbação do humor por esse próprio choque entre o que a gente vê, que são esses traços mais fofos, né, então desenhos bonitinhos, e o que eles retratam, que são essas passagens, às vezes até meio sanguinárias, né, então isso gera um contraste muito grande e que acabam também funcionando para aumentar o humor da leitura. Foi uma leitura bem gostosa, bem divertida, que eu acho que ela agrada principalmente aí os fãs, então, de Julia Quinn, por ele ser um livro mencionado no universo dos livros dela, mas vale dizer, você não precisa ter lido nenhum dos livros dela para ler esse daqui, porque ele é uma história completa, é uma história que surgiu lá, mas que não tem conexão direta com nenhum dos outros livros. E aí, por último, li um livro também que eu tava um tempão querendo ler, que eu já tinha lido ainda esse ano, outro livro dessa mesma autora, e tinha esse esperando na estante, que é o A Poeta X, da Elizabeth Azevedo, que teve tradução da Jill Alonso. Esse é o romance de estreia dela, e ele traz a história da Xiomara, que é uma jovem que ela vive no Harlem. Ela vem de uma família que é muito religiosa, muito conservadora, e desde que o corpo dela mudou, que ela passou então, né, da transição aí de criança para adolescência, ganhou curvas e tal, os homens do bairro dela mexem muito com ela, e ela cada vez mais, né, vai desenvolvendo as habilidades dela aí em sobreviver nesse meio todo. E ela descarrega muitas das frustrações dela num caderno que ela tem de poesia, justamente porque no meio ali da família dela, em que ela é o tempo todo silenciada e reprimida em diversos aspectos, ela não pode ter voz. E ele é um livro que ele vai retratar com muita sensibilidade essa fase da vida, que ela é uma fase tão confusa, tão cheia de transformações, de descobertas. A gente tem a Xiomara com diversos questionamentos a respeito da religião, com emoções complexas em relação à própria família, emoções muitas vezes conflitantes, com esse despertar sexual também que tá vindo aí, que é o tempo todo reprimido, e ela não sabe como lidar, ela não sabe o que sentir, ela não sabe o que ela pode sentir. Existe muita culpa no meio disso tudo também, então ele é um livro muito sensível, com muitas dessas emoções carregadas, e que eu acho que ele faz uma linda homenagem às palavras e à arte de uma forma geral, mostrando o poder também que elas têm de libertação. Esse processo da Xiomara, né, de como ela vai se entender através da arte, da poesia, é muito forte no livro e é muito bonito. Ele é um romance escrito em versos, inclusive a gente tem a indicação aqui para ser lido em voz alta. Eu fiquei muito curiosa também para fazer a leitura no original, no inglês mesmo, para ver como a autora vai trabalhar ritmo, como ela vai trabalhar essa poesia que a gente sabe que muitas vezes acaba se perdendo na tradução, não por uma falha de quem traduziu, muito pelo contrário, principalmente com poesia, né? O que você tem que fazer escolhas, você vai preservar o quê? A musicalidade das palavras, o sentido exato delas, o que você vai colocar? Às vezes não tem como você manter as duas coisas transpondo de um idioma para o outro. Eu gostei mais ainda do outro livro que eu li dela, que é o Agora que Ele Se Foi, mas esse daqui também é um livro bastante potente, bastante intenso e principalmente muito sensível. E vocês leram o que nesse mês que passou? Deixem pra mim os comentários dos livros que eu li, também me falem quais deles vocês ou já leram ou ficaram com vontade de ler também. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, peço pra deixarem as curtidas de vocês, que isso ajuda bastante no engajamento, fazer com que o YouTube entregue para outras pessoas. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vinda ou seja bem-vinda, já aproveita para se inscrever, então ativa o sininho para não perder as notificações de vídeos novos. Espero que vocês gostem de acompanhar meu trabalho. Me sigam também nas outras redes sociais, que por lá a gente consegue ter um contato ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.